Graça e paz. Eu vou deixar os avisos do final de semana. Amanhã é o nosso culto profético, às 8h30 da noite, via Zoom. Na terça-feira, o pastor Carlos ele vai estar ministrando aos jovens um aconselhamento às 6 horas da tarde lá na Vila Iná. A gente recomenda que os pais incentivem seus filhos, porque são conselhos importantes para a vida deles. Domingo nós temos o nosso culto presencial e online às 10 horas e 18 horas também. Segunda-feira, nosso seminário, última aula de História da Igreja, às 8h30 da noite. Terça-feira é o nosso curso de obreiro. Quarta-feira nós temos o Café com Deus, que será um assunto sobre família, de um pastor convidado lá de Jundiaí, tá bom? Então, quarta-feira que vem. Antes de passar para o resumo das mensagens, eu vou fazer uma recapitulação. A gente está aprendendo juntos. É importante que todos estejam andando e aprendendo comigo. Resumo: dons espirituais trazem crescimento para um culto, para o teu ministério, para a igreja, para uma célula. Aprenda a construir amigos, aprender a evangelizar. Então, não esperar que eles venham para mim, mas que nós venhamos abrir espaço para que pessoas se tornem amigas espirituais nossas. E a prioridade do teu ministério e o meu é salvar os perdidos da condenação do inferno. E aprender a trabalhar em equipe, nunca sozinho, né? E nunca concentrar esforço sozinho. Nós cremos no ministério de corpo, um cooperando com o outro, para que as pessoas sejam salvas. E incentive o grupo a buscar Deus diariamente, que seja um pouco por dia. Nossa programação diária é curta, 1 hora por dia. A gente recomenda que você incentive o povo a buscar o Senhor diariamente. Busque pessoas também nessa caminhada de construir amigos, pessoas que estejam afim de Deus, afim de crescer. Se não tiverem, parte para outra, tá? E vão com ousadia, mesmo não sabendo de tudo. Vai obedecendo, vai caminhando, vai servindo a Deus. O crescimento demora, tipo um grão de mostarda, começa pequeno, mas ao longo do tempo a gente cresce e se torna uma das maiores árvores, né? É assim que diz a parábola do grão de mostarda. Como multiplicar? Ensinando e sendo ensinados. Somente aquele que tem um coração que queira aprender é que multiplica e que cresce, né? A gente não foi chamado somente para ensinar, a gente foi para ensinar e aprender também. Então, e tem um coração de mãe. O coração de mãe é aquele que dá atenção e gera novos filhos. Os pais espirituais são aqueles que equipam os filhos, orientando, faz curso de obreiro, incentiva o povo a crescer. Então tem que ter um coração de mãe e pai. Seja um bom líder, seja um bom pai, seja uma boa mãe. O desejo, hoje é a dica nova de hoje, tá? O bom desejo de um pai ou de uma mãe é que os que estão sendo acompanhados por você se tornem melhores do que você, do que a mim. É o desejo de um bom pai, de um bom líder. Então, nós incentivamos que treinemos os filhos de Deus. Passar o bastão significa, vamos aprender a delegar. E a recomendação é, obreiros, sejam bons pais, bons líderes. Vamos começar a dar chances para que outras pessoas comecem a liderar as células. Vamos começar a pedir que outros liderem e não vamos concentrar, nunca vamos monopolizar o tempo, vamos começar a delegar, deixando que outros coordenem, aprendam, assim como você aprendeu e teve a sua chance, tá? E isso é multiplicar. Então, vamos ouvir agora as pregações, os resumos das pregações do final de semana, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau.
Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Nesse domingo cedo na Flórida tivemos a alegria de ministrar e meditarmos juntos a respeito da ressurreição da filha de Jairo. Texto esse que está em Mateus, Marcos e Lucas, mas nós nos baseamos em Marcos capítulo 5 a partir do verso 21. E logo no começo tem uma passagem importante que diz que chegou um dos principais da sinagoga, de nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Cristo. Mateus diz inclusive que ele o adorou. E essa é a maneira que nós devemos nos achegarmos a Cristo, nos prostrando humildemente. Porque Jairo tinha poder, tinha conhecimento, tinha influência, tinha recursos, mas ainda assim descobriu que lhe faltava algo, faltava o sobrenatural de Deus. E ele busca Jesus não apenas pela cura, mas também ele, como está em Lucas, ele o convida para ir à sua casa. Ele gostaria que Cristo entrasse, ele queria ter um relacionamento com o Senhor. E vemos também que nos momentos em que a sua fé foi contestada, o próprio Cristo interfere, olhando para ele, dizendo: Jairo, crê somente. Crê somente. Por quê? Sua filha não está morta. Aos olhos de Cristo, ela estava dormindo. Significa que a situação que você e eu estamos vivendo não é definitiva. Está, mas vai passar. Está, mas vai passar. Creia nisso. Uma excelente noite. Deus abençoe a todos. Graças e paz, amados. Gostaria de compartilhar com vocês a mensagem deste domingo na igreja de Ibiúna, onde quem pregou foi a pastora Érica, onde ela começa afirmando que as tribulações nos fazem desanimar a ponto de não sabermos quem nós somos em Cristo Jesus. Mas no Salmos 139:14 diz que Deus nos fez de forma extraordinária, pois nós somos filhos de Deus. Essa identidade em Deus Pai nos permite afirmar que somos capazes de enfrentar qualquer situação e de afastar as vozes contrárias que dizem que nós não somos capazes. Ser filhos de Deus, assim como descrito em 1 Pedro 2,9, nos dá o direito de sermos geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Deus abençoe a todos. Uma boa célula. Graça e paz, igreja. Neste domingo, a Alessandra esteve pregando aqui em Ilhabela a respeito da passagem de Jeremias 18, do 1 ao 6. Nessa passagem, o Senhor fala ao profeta Jeremias de humilhação, arrependimento, reconstrução e uma nova função à casa de Israel, que estava completamente corrompida a outros deuses. Jeremias então desce à casa do oleiro e vê o vaso se quebrando em suas mãos e sendo refeito conforme pareceu bem aos seus olhos. Quebrar o vaso significa preparo para uma nova estação, uma nova função. Toda vez que Deus tiver uma nova estação para a sua vida, Ele irá quebrar todas as suas convicções, o seu eu, irá misturar água em você, amolecer as suas estruturas, te amassar de novo, te colocar na roda do oleiro, ou seja, na dependência de Jesus. E então começará a te moldar conforme a nova estação. Queridos, Deus está quebrando, remoldando a igreja até que esteja perfeita. A igreja que irá vencer Satanás, essa é a igreja. E quando você for quebrado e reconstruído pelo Senhor, você está pronto para ser usado. Deus abençoe sua vida poderosamente. Queridos, graça e paz. No último domingo de manhã, o Senhor nos concedeu uma graça que foi a de receber a família do Serginho e da Karen, que são irmãos que moram no Canadá. E o Serginho, ele trouxe um testemunho do poder de Deus que atuou de forma maravilhosa na vida dele e preservou a vida dele. E ele também compartilhou a palavra, falando sobre atitudes que nos levam à bênção. Ele citou o exemplo dos filhos de Jacó, que a gente vê ali em Gênesis 49, do 1 a 12, quando Jacó ele abençoou os seus primeiros filhos. A gente percebe que para Judá, ele delegou uma autoridade diferente, como se ele fosse o primogênito. E ele compartilhou as histórias mesmo dos primeiros filhos que tiveram algumas atitudes de infidelidade e isso trouxe consequências. Da mesma forma, Judá também ele errou, mas a gente percebe que ele teve um arrependimento genuíno que se traduziu em ações. E da mesma forma, assim, a gente também pode falhar, mas quando a gente volta o coração para o Senhor, a bênção dele ainda assim nos alcança. Ele tem muita bênção para dar para as nossas vidas.
Deus abençoe os irmãos. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai, vem me quebrar.